que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Êxodo capítulo 20, verso 5 diz: não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Podem sentar. Interessante essa palavra aqui, né? Ajo com misericórdia aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muitas pessoas poderiam pensar que amar a Deus é uma coisa e guardar os mandamentos é outra coisa. Mas não, isso aqui é uma situação só. Me amam e, consequentemente, são os que guardam os meus mandamentos, porque foi isso mesmo que Jesus ensinou, amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E, irmão, o caminho que faz a diferença nas nossas vidas, ele é exclusivo pelos mandamentos. O Evangelho, muitas vezes, os ensinamentos de Jesus no Evangelho, eles não são por alguns vistos nem como um mandamento, porque as pessoas estão acostumadas em mandamento, tipo isso que tem aqui em Êxodo 20, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, faz isso, faz aquilo outro, não faz isso, não faz aquilo. As pessoas têm essa ideia de que mandamentos são esse tipo de citação, mas o Evangelho, a história da vida de Jesus, é uma regra de conduta, as muitas maneiras como Jesus se conduziu em cada situação. Por exemplo, teve situações em que Jesus, a Bíblia é clara a dizer que Jesus teve compaixão de uma situação, de outra. E eu te perguntar, uma cena em que Jesus teve compaixão de alguém, tem algum mandamento nisso? Tem um mandamento que está expresso no agir, na personalidade de Deus. Está lá, mas não tem nada escrito, tu farás assim, tu farás aquilo, terás, sentirás isso ou aquilo outro. Não é, isso não ocorre. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a lei de Deus refletida na prática, exemplificada na caminhada de Jesus Cristo sobre a terra. E quando aqueles discípulos aprenderam essas coisas de como se conduzir, a vida deles se tornou o Evangelho, a vida deles se tornou o exemplo, a vida deles se tornou o mandamento de conduta a ser observado. Foi o que Jesus fez, e depois Jesus diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Eu te pergunto, você pararia para ouvir o Evangelho da boca de alguém que você sabe que é um homossexual, que é uma prostituta, que é um adúltero, um devasso, um assassino, um traficante? Você pararia para ouvir o Evangelho? Uma dessas pessoas dizendo assim: ei, vem cá, eu quero te falar do Evangelho de Jesus Cristo. Você diz assim: não, peraí, fala sério, né? Se tu conhecesses esse Evangelho, tu não estarias vivendo desse jeito. É o óbvio. Você não ia parar. Agora, você vê uma pessoa que tem um exemplo de vida, um exemplo de conduta, uma personalidade considerada benigna, né? Você para ouvir a pessoa. Mas ninguém para seguir conselho de quem não tem um exemplo de vida a ser seguido. Você pode ouvir esporadicamente a pessoa, no momento, passou, conversou, sei lá, falou alguma coisa, mas não, vem cá que eu vou te ensinar sobre o Evangelho. Você vai dizer: não é possível. Uma pessoa que vive desse jeito não sabe nada de Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho hoje é a nossa vida,
é a nossa história, é o nosso exemplo. E o Evangelho é o mandamento. Mandamentos, a Bíblia está repleta de mandamentos, de Gênesis a Apocalipse. São milhões de mandamentos. Mas Jesus falou, os mandamentos, a lei, os profetas, se resumem nisso aqui, ó. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Muita gente poderia entender, então o mandamento se resume em amor. Tá, tudo bem. Mas amor não significa exclusivamente fazer o bem a alguém. Amor significa você falar a justiça, falar a verdade. Amor significa você condenar a atitude de alguém. Mas pastor, mas eu estou condenando alguém, eu estou lançando palavras de maldição contra alguém porque fez algumas coisas. Isto é amor? Claro, isto é amor a Deus que deu a regra e os mandamentos. O mandamento de justiça e juízo procede de Deus e ele é lançado contra quem? Contra os animais? Contra as formigas, os leões, as girafas? Os mandamentos são lançados contra pessoas. Então você, pela justiça, pela fome e sede de justiça, você acaba lançando palavras que vão parecer que você não ama as pessoas. Você ama, só que você ama muito mais o Deus que criou todas as pessoas. Então, às vezes as coisas ficam um pouco mal interpretadas pelos que não têm o Espírito de Deus, obviamente. Muitas pessoas me veem pregando e dizem, mas Deus não é amor. Eu digo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é verdade. E é isso que eu estou anunciando. Deus é amor e eu o amo. Eu estou anunciando. Mas você está falando disso, daquilo, daquela pessoa? Estou, porque ela não está enquadrada nos mandamentos. E eu estou falando por amor primeiramente a Deus e segundo plano, amor à pessoa. Porque se ela me der ouvidos, ela vai encontrar a vida. E como que a pessoa vai conseguir dar ouvidos à verdade? Se Paulo diz assim, e como ouvirão? Senão quem prega. Você tem que amar a Deus loucamente para poder a palavra da verdade, do juízo, que são palavras pesadas, fluírem pelos teus lábios. Se você não for obstinado, meu irmão, não é que você seja capaz, não é que você é obstinado e naquela tua força de si mesmo você vai conseguir fazer alguma coisa. Não, porque isso contrariaria a palavra com a qual eu concordo, que Paulo diz assim, não é que sejamos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Então você tem a obstinação, não, eu quero isso na minha vida, Deus, mas você não pode fazer com que isto esteja na tua vida. Você tem o desejo, tem que ter o desejo, a obstinação do querer, e Deus te dará. Amém? O que é isso? Isso é aquilo que Jesus falou, batei, batei e abrir-se-vos-á. O que é essa insistência em bater? É a obstinação em desejar alguma coisa. Os mandamentos de Deus, meu irmão, é o que faz toda a diferença. Moisés, certa vez, chega para o povo e diz assim, está aqui Israel, a lei de Deus. Essa é a diferença entre vós e todos os povos, entre vós e todas as nações. O texto que nós lemos aqui fala, não prostrará diante de imagem, no 6 diz assim, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 1000ª geração, a expressão que Deus usa, imagina, 1000ª geração, é algo muito longo, é algo a perder de vista. É algo incalculável, 1000ª geração, meu irmão, é coisa muito distante. E Deus está dizendo que Ele estende a sua misericórdia até 1000ª geração para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. A glória são os mandamentos. Os mandamentos, meu irmão, é a certeza da vitória. Mandamento é algo que se processa, depois quando você guarda os mandamentos, isso se processa na sua vida de uma maneira extraordinária.
isso se processa na cura, isso se processa na alegria, a renovação da sua saúde. É Deus te curando o tempo todo e você nem sabia que estava enfermo. Você vai vendo que todos vão caindo, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não é atingido. Escuta essa palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é para guerra, não é na guerra que isso se processa, é no dia a dia, é dentro da igreja. Você vê pessoas caindo dentro da igreja, mas você fica de pé. Vem a virose, aí vem, sei lá, dengue, o mosquito, não sei o quê, e todo mundo cai. Você vai ficando de pé. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não é para guerra, sabe por quê? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Seria como você estivesse rodeado de inimigos e você sozinho. Não é esta a realidade. 1000 e 10.000 são pessoas com as quais você tem comunhão, mas que vão cair e você vai ficar de pé. Quem pode receber isso, receba. Quem pode compreender isso, compreenda. Mas uma coisa eu sei: grandioso é Deus e ninguém muda isso. Então, meu irmão, veja, o mandamento é a tua vitória. O mandamento é o que vai te dar destaque. Não, pastor, eu estou aqui na minha, estou tranquilinho, eu não quero destaque nenhum, eu quero a minha vida tranquilinha aqui com Jesus. Eu quero ficar no anonimato, eu quero ficar passivo, eu quero ser o crente passivo de Jesus. Eu estou bem, estou tranquilo, estou caminhando, Jesus está abençoando a minha vida, blá, 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 blá. Sabe por que a sua vida não tem destaque? Porque você não é um obstinado nos mandamentos. A sua vida é igualzinho o ímpio lá fora. Já comparou a sua vida do ímpio? Já comparou a sua vida à vida do ímpio? Vê diferença ou não vê? Se você não vê diferença, meu querido, significa que os mandamentos escaparam da tua vida. Vou lembrar só uma coisa para você: isso aqui é restauração, tá? É para isso que você vem aqui, para ouvir o que você não sabia. E ouvir o que não sabia é a sua chance de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, teve um culto para trás, que Deus mostrou a um dos profetas um grande pão sobre a congregação. E o que é o pão? Palavra que foi pregada. E alguns pegavam e devoravam, famintos, e outros estavam nem aí. Ou seja, tem palavras que eu prego, isso é todo dia, toda hora, sempre que eu abro a boca, tem coisas que eu prego, que uns devoram, querem a todo custo, e outros chutam, cospem e dão coices. Mas eu afirmo, quem não ouvir, não é Jesus não, quem não ouvir a mim, vai para o inferno, porque eu fiquei no lugar de Jesus. Eu estou no lugar dele, eu sou o sacerdócio dele na terra. E essa palavra contraria as pessoas. Irmão, eu quero dizer para você que não aceita certas coisas que eu digo, que eu sou um cara arrogante, prepotente, folgado, intrépido, que mais? Louco, fanático, sou tudo isso, mas quem não me ouvir, está ferrado. Posso ser tudo isso, e quem não me ouvir, está ferrado. Eu sou a última e a única voz de Deus na terra. Ponto final. Ah, não é bem assim? Então vai lá congregar no Silas Salafrário. Vai lá. Não é bem assim, mas não quer ir para lá? Alguns dizem, não, o pastor caiu, o pastor se desviou. Beleza, aí sai da igreja. Ué, mas não vai para lá? Para outra igreja? Vai para lá. Por que não vai para lá? Porque sabe que eu sempre falei a verdade aqui. E os que se desviam daqui, meu irmão, são esses que conhecem a minha inflexibilidade.
Tem gente que vive comigo de beijo e abraço, né? Viveu beijo e abraço, convivemos na mesma casa, o cara na minha casa, eu na casa dele e tal, e tudo na bola. E quando ele pensa que ele vai pisar na bola, mas que eu vou dar um apoiozinho a ele, eu estou cuspindo na cara dele, porque com a verdade não tem negócio. Não importa o quanto eu ame ninguém, meu irmão, tu pisou na bola. Não, pastor, por quê? Eu saí da igreja, dá licença, como é que chama? Bloquear, já foi tarde, meu querido. Já foi tarde. A verdade para mim é inegociável, a verdade é inquestionável. Tem mais, quando há uma palavra, quando há uma situação, eu tenho o meu parecer. Se me perguntarem, está aqui o meu parecer, é esse, acabou. Se não perguntar, cada um que tome seu caminho. E quando eu dou o meu parecer, acabou, meu querido, não tem parecer do lado errado. Esse aqui não se curva para o lado errado, eu só curvo para o lado certo. Eu sou fanático, apaixonado por Jesus Cristo, um homem de Nazaré. Não tem negócio não. No que topar de decisão, eu escolho sempre o lado que Jesus estiver. Jesus, eu não estou discernindo aqui. Uns dizem que a adoração é em Samaria e outros dizem que é lá em Betel, é lá para aquelas bandas, é lá em Jerusalém. Senhor, o que o Senhor diz? Ah, não, a minha adoração é lá no Egito. Estou fazendo as malas, querido. Estou fazendo as malas, é assim que funciona esse coração aqui. As minhas decisões não procedem daqui não, ó. Elas procedem do que Jesus fala ao coração, de onde procedem as saídas da vida. Não tem esse negócio de estar tomando decisão que eu não aposte a vida que procedam de Deus. Se eu não apostar a vida, eu fico quieto até que eu aposte. Quando eu disse assim, recebi, agora eu aposto a vida, aí eu vou e faço. É assim que funciona o ministério do pastor Tupirani. Um ministério único, que só tem um líder, só tem uma cabeça, é só eu que mando, as cadeiras estão assim porque eu quis. Se eu cismar botar as cadeiras de cabeça para baixo, tu vai ter que sentar nelas de cabeça para baixo. Se eu cismar de virar isso aqui, eu vou virar e tu vai ter que ficar olhando para lá. Aqui mando eu em tudo. Se eu quiser pintar isso de roxo, cor de rosa, arco-íris, eu vou pintar e entra quem quiser, quem não quiser que não entre. Aqui dentro quem manda sou eu. Só eu. O ministério não tem, ninguém senta na mesa comigo para tomar decisões ministeriais. Ninguém senta na mesa comigo para tomar decisões ministeriais. Tudo que se faz aqui dentro ou deixa-se de fazer são decisões minhas, só minhas. O que der errado é culpa minha e o que der certo é glórias para mim. Porque só eu tomo decisões aqui dentro, mais ninguém. Por quê? Porque eu sigo mandamentos. Vamos voltar a um ponto aqui que eu não quero deixar escapar. A sua vida é vitoriosa? A sua vida é de glória? O que é uma vida vitoriosa, uma vida de glória? É uma vida, meu irmão, que você se vê sustentado por Deus. Deus te dá a graça no teu trabalho, Deus te dá a graça, seja como for, Ele está na tua vida, você vê que Ele está na tua vida e todo mundo acaba vendo que Deus está na sua vida, porque é impossível não enxergar Deus na vida de uma pessoa quando Ele está se manifestando. Quem guarda os mandamentos do Senhor sempre teve destaque. As nações se corromperam, Moisés estava de pé guardando o mandamento, até hoje falamos nele. Jeremias ficou de pé guardando os mandamentos, até hoje vai ser lembrado eternamente. A nação se corrompeu, Ezequiel guardou os mandamentos, ficou de pé. Quem guarda o mandamento vai ser destacado, porque aqui disse o Senhor: amam, mas que também ajo com amor, olha aí, até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você pode não querer destaque, como eu nunca quis, mas hoje eu sou o número 1. Nunca quis
E muita gente pode pensar um monte de besteira, é problema de cada um, todo mundo tem cabeça, cada um pensa o que quiser. Os espertos cancelam seus pensamentos e vão para os pés de Jesus receber os pensamentos de Jesus. Mas os loucos mantêm os seus pensamentos e cavam suas próprias covas com suas próprias mãos. É assim que funciona. Eu nunca quis nada, nunca quis nenhum destaque, nunca quis absolutamente nada. O meu desejo foi somente guardar os mandamentos e servir como servo, simplesmente isso. E assim é o meu coração até hoje. Aí Jesus foi me promovendo aqui, promovendo ali, promovendo lá. Hoje, irmãos, a minha vida é uma vida de guerra. Mas ninguém tem no seu interior a paz que eu tenho. Enquanto meu corpo está em guerra, meu espírito nunca está em guerra, ele está sempre em plena paz. Não importa as guerras externas, a paz interior não me abandona. E Jesus disse o quê? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou e não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é aquele bem-estar que reflete sobre o teu corpo, mas o teu espírito estará morto. É assim, as pessoas do mundo que dizem que tem paz, o espírito delas está morto. Ela diz que tem paz, por quê? Porque o bem-estar sobre o seu corpo físico, as suas necessidades físicas, estão de certa forma supridas. Mas nós não. Nós podemos até não possuir o bem-estar físico, mas a paz que temos transcende a todo entendimento. Isto é Evangelho. Então, irmão, o mandamento de Jesus, que é o Evangelho, as regras, a conduta de Jesus, uma regra de vida bem prática, inclui muita coisa. O amar que é fazer bem, o dar esmolas. Mas Jesus não se resumiu nisso. Ele falou de trazer uma espada sobre a terra. Jesus falou em Mateus 23, que eu já falei, que é a glória da modelagem de Jesus no meu caráter, no meu espírito. Eu não sei o que seria de mim se não tivesse Mateus 23 na Bíblia. Eu não sei se eu conseguiria caminhar até o fim sem Mateus 23, sem aquele entendimento. Ver Jesus falando aquelas coisas é algo que me tira da esfera terrestre, porque aquilo ali é muito extasiante para mim. Os mandamentos de Jesus incluem as contendas que serão geradas. Sempre que Jesus levantou os profetas, não foi com contenda? Não bateram em Jeremias? Jeremias não discutiu com um monte de gente? Não foi agredido? Profetizou para o camarada que o havia agredido que o camarada ia morrer? Em menos de um ano o camarada morreu? E o rei ficou assustado. Chama Jeremias que eu quero falar com ele. Rei, eu não tenho nenhuma palavra para você. Você que profetizou tantas coisas, você que profetizou que fulano ia morrer e ele morreu segundo a tua palavra, exatamente como tu falaste, ele morreu e agora tu dizes que não me tem nenhuma palavra, Jeremias. Não tenho. Já te disse tudo que era para dizer. Vocês não querem? Tem que se render à Babilônia. Então, irmão, andar no mandamento, andar na verdade, é criar contenda. Jesus criou contenda? Veja bem, irmão, resumindo a palavra de hoje, você precisa se enquadrar nos mandamentos. E os mandamentos de Deus para esses dias está envolto na palavra que Ele já nos tem dado há mais ou menos um ano ou mais atrás. Eu tenho uma grande contenda contra os habitantes da terra. É um mandamento. Se Deus tem uma grande contenda e nós sabemos que Ele usa os seus servos para tudo, para curar, para ressuscitar, para libertar, para lançar juízo, usa as orações dos seus servos. Se Deus usa as nossas vidas de servos para tudo, se Ele tem uma contenda contra os habitantes da terra, quem Ele vai usar? De novo, os seus servos.
E quantos querem se enquadrar nos mandamentos de Deus, que são das contendas, das rixas, das batalhas, das guerras? Quantos querem? Irmão, você precisa deixar gerar no teu espírito que você vai ser uma pessoa discriminada. Você precisa deixar isso ser gerado dentro do teu espírito. Você precisa aceitar que as pessoas que passam por você na rua e te dão bom dia, querem desejar, querem ver a tua morte. Você precisa aceitar isso. E sabe por que algumas pessoas não sobreviverão na Voz da Restauração? Porque não aceita isso. Se você abrir a boca e lançar o mandamento, que é a verdade pura de Deus nessa terra, meu irmão, quem vive na mentira e no engano não vai aceitar a tua palavra. Se a pessoa tem privilégio no engano, tem privilégio na mentira, tem lucro na patifaria, ela vai ver em você um inimigo ferraz, que denigre o ninho dela, que abate o ninho dela. E ela vai te odiar. Você precisa aceitar que o final dessa vida, a sua carreira no planeta, tem que ser igual a de Jesus. E Jesus, depois de mostrar o exemplo na sua vida, com toda uma nação o odiando, pastor, mas tinha 120 pessoas, tinha 1000 pessoas seguindo Jesus, tinha 1000 pessoas, mas tinha milhões em Israel. Jesus foi odiado. Depois de Jesus ser odiado, mostrar o exemplo da sua vida, ele faz uma oração em alto e bom som, tanto que os discípulos a reescrevem, porque Jesus orou em alto e bom som, de propósito para que os seus discípulos escutassem. Jesus disse assim: Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Ou seja, para ficar bem claro para os discípulos, que se eles não viessem a ser odiados, estava ficando bem patente de que eles não tinham recebido, não tinham guardado, não estariam vivendo, não estariam praticando a palavra do Senhor, que são os seus mandamentos. Ló era odiado na cidade onde ficava, lá em Sodoma e Gomorra. Na primeira oportunidade que tiveram de se levantar contra Ló, se levantaram. Disseram: tu veio para cá, para o nosso meio, tu prosperaste aqui na nossa cidade. Nossa cidade? Por que essa ira toda contra Ló? A vida de Ló condenava a conduta daquelas pessoas. Irmão, atente, a sua vida tem que condenar a vida do seu vizinho. Tem que condenar. Eu não estou dizendo que você não vai falar com o cara, você sai de casa, nem um bom dia, não é nada disso. Ou se o camarada cair na rua, que tu não vai estender a mão, ou que tu vai se tornar um inimigo a ponto de as pessoas pensarem que tu tem ódio de tudo e de todos. Eu não estou falando nada disso. O convívio em sociedade, ele é real. Você tem um trabalho, você tem colegas de trabalho, existe uma conduta que é obrigada a existir, um trabalho de equipe nos setores, nos lugares de trabalho, isso é obrigado. Agora, a maneira como você se conduz e aquilo que flui dos teus lábios, pode ter certeza que mesmo naqueles que são obrigados a conviver e participar contigo por regras trabalhistas, vão deixar o chifre do ódio se levantar em tua direção. Isto é fato. Irmão, tem pessoas que têm uma vida derrotada, não enxergam o horizonte, porque não seguem os mandamentos. E existem mandamentos simples. Quando fala mandamento, muita gente deve estar pensando aí: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não farás imagem de escultura, não vai invocar os espíritos dos mortos. Não. Irmão, minha cabeça não foi para esse lado. Quer ver uma coisa muito simples? Muita gente talvez nem tenha como mandamento. Examinai as escrituras. Vós cuidastes nelas, a vida eterna, são elas que de mim testificam. Isso é um mandamento? É um mandamento. E esse mandamento é tão sério que as pessoas não avaliam o quanto que ele é sério. Esse é tão sério que anteriormente no Antigo Testamento, em Oséias, o Senhor Jesus diz assim:
o meu povo é destruído por falta de conhecimento. No Novo Testamento ele vem e diz assim: examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que me testificam. Então quer dizer, quando diz que o meu povo é o quê? Destruído por falta de ter conhecimento, se tornou um mandamento imprescindível, um mandamento que você precisa ter para não ser destruído. Não, pastor, mas eu estou de pé com uma vida miserável, uma vida que não é exemplo, uma vida que tem vergonha diante do ímpio. Que vida? Estar de pé, meu irmão, não é você que diz que está de pé. O estar de pé que Deus tem para a tua vida não é o que os teus olhos ditam, não é o que teu coração, não é o que teu sentimento, não é você que diz que está de pé, é Deus que tem que dizer que você está de pé. Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa. Ah é? Tu dizes, rico sou e de nada tenho falta, e tu não sabes que tu és um miserável, desgraçado, segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado na fornalha, colírio para os teus olhos e veste para cobrir a tua nudez. Eu tenho tudo e de nada tenho falta. Uma pessoa que tem tudo e de nada tem falta, ela se vê o quê? De pé, mas Deus o vê caído, miserável, desgraçado, cego e nu. Você não está de pé no que os teus olhos dizem que você está de pé. Você tem que estar de pé quando fechar os teus olhos, Deus te dizer que você está de pé diante dele. E você olha à sua volta e não tem uma comida para comer, não tem uma geladeira para abrir, para tirar alguma coisa, não tem um carro para entrar nele e dirigir, não tem uma casa, é obrigado a morar de aluguel ou num barraco, mas Deus é que vai dizer se você está de pé ou caído. Tu estás de pé se o mandamento está na tua vida. A nação de Israel enriqueceu, e a primeira coisa que Deus diz que quando eles enriqueceram foi dar coice nos seus mandamentos e desprezar as suas regras e as suas leis. As regras de Deus, meu irmão, é aquilo que te leva em direção à morte. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Um homem que andou na regra de Deus foi para onde? Para o Calvário. Nem todos vão ao Calvário. Deus tem planos para com cada um, mas todos passarão pela via dolorosa. Gente, não, eu tenho os mandamentos, eu guardo. Que prova você passou para dizer que guarda os mandamentos do Senhor? Escuta, Israel, vou contar uma história para vocês. Eu sou o Deus que fez vocês ter fome no deserto, mas eu vos alimentei. Eu fiz vocês terem sede no deserto, mas eu dei água. As sandálias de vocês durante 40 anos não se gastaram. As vestes de vocês por 40 anos não se corroeram. Eu vos fiz ter fome, eu vos fiz ter sede, eu vos guiei por uma terra sedenta de serpentes, dificuldades, um deserto terrível. Eu vos provei para que saibais, para eu saber o que estava no vosso coração, se vós guardaríeis os meus mandamentos ou não. Tu guarda o teu mandamento de Deus? Tu guardas o mandamento de Deus? Então me diz por qual deserto você atravessou para chegar até aqui? Cadê os teus desertos? Para que eu possa olhar para você e dizer, você é servo mesmo? Cadê os teus desertos para que Deus possa olhar para você e dizer verdadeiramente, aquele é meu servo, passou pelo deserto, teve fome, teve sede, mas a fome e sede dos meus mandamentos foi maior e o sustentou. Cadê
a estrada que mostra que você guardou os mandamentos. E ainda tem um detalhe. Tem pessoas que estão tão fracas que se entrar no deserto, vai morrer lá. Você tem os mandamentos? Você é valente? Você é soldado? Você é guerreiro? Escuta essa pergunta. Deus pode te abrir a porta do deserto? Deus pode te abrir a porta da fornalha? Deus pode te abrir a porta da cova? Quem tem mandamento, meu querido, presta atenção, tem-no dentro da fornalha, tem-no dentro da cova, tem-no em meio ao deserto. Quem tem mandamento atravessa todos os desertos e mares, e do outro lado canta: só o Senhor é Deus. A razão por que tantos têm uma vida derrotada, meu irmão, salvo, obviamente, a gente sabe os motivos de provas e as lutas de cada um, a maneira como Deus trata, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando os que têm os mandamentos de Deus, meu irmão. Não importa a situação, pode estar no mais profundo e dificultoso cenário, ele está sempre de pé. Ele está sempre alegre, está sempre sorrindo. Tipo, vou voltar para casa, não sei nem o que vou comer. Glória a Deus. Mas é glória a Deus mesmo, do profundo da alma e do espírito. Isso é estar de pé. Porque aquele que tem os mandamentos, os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E aquele que me ama é amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. A quem Jesus se manifesta não precisa comer, não precisa beber, não precisa de arroz e feijão nem de carne. A quem Jesus se manifesta não precisa de carros, nem carruagens, nem cavalo. Moisés, 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer, sem beber, sem dormir. E Jesus? E Elias? Quando Jesus se manifesta a alguém, não importa o nível de prova, não importa o nível de guerra que ele jogue na vida dessa pessoa, não importa se Jesus se manifesta, e Jesus só se manifesta a quem tem os seus mandamentos, amém? O que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. Agora tem pessoas, vamos resumir aqui, tem pessoas que sequer, meu irmão, entenderam a glória e a preciosidade do mandamento da oração. Sequer isso. Tem pessoas que nunca experimentaram na sua vida 10 minutos de oração. Tem pessoas que nunca experimentaram 10 minutos de oração na sua vida. Isso não é cristianismo. Quando você tem uma vida de comunhão com Deus, que você entra para a oração, entra naquele santo dos santos, no santíssimo lugar, onde é o mover do Espírito, o mover da oração, irmão, 10 minutos já era. Isso aí é coisa que só para as crianças orarem. Agora tem gente que vai orar e as palavras nunca vêm. Tá, pastor, eu tenho dificuldade de orar. Começou? Tem dificuldade de orar? Há quanto tempo tem dificuldade de orar? Eu imagino que há uns 4, 5 meses. Não, 4, 5 anos, 10 anos. Eu não consigo orar. Há 10 anos tem gente que não consegue orar. Tu não és salvo. Tu não és salvo. E se alguém tem que te falar isso, esse alguém sou eu. Quem tem comunhão com o Senhor Jesus, sentado, e só os seus pensamentos já entram nas regiões celestes. E ele viaja tanto em pensamentos, conversando com Deus em pensamentos,
e orando e mencionando coisas diante de Deus, que quando ele olhar para o relógio, a hora galopou, porque ele entrou num mover espiritual, ele entrou num mundo que não tem relógio, ele vai. Agora tem pessoas, outra coisa, cuidado com essas orações de desencargo de consciência. Eu acordo, dobro os meus joelhos e faço a minha oração. É mesmo aquela oração de 3? Você acha que acabou o dia? Pastor, não consigo parar para orar. Você tem que cumprir o mandamento. Ore andando, ore na condução, ore no teu intervalo de almoço do teu trabalho. Faça alguma coisa. Mas a única coisa que fará diferença na tua vida é se os mandamentos de Deus fluem por ti. Senão você está perdido. Está perdidinho, meu irmão. Quando eu era bem jovem, certa vez no 2º grau eu comecei com algumas dificuldades. E nessa época eu conheci a Bíblia, um pouquinho da Bíblia. E eu comecei a orar a Deus pelas matérias, aquelas coisas. Tinha matéria lá que chegava a ter 15 fórmulas e o professor queria que nós decorássemos 15 fórmulas. Eles eram loucos, eram completamente loucos. Não tem necessidade de ninguém decorar fórmula, isso é palhaçada. Hoje está provado isso. Oficialmente isso está até proibido, não tem necessidade, mas alguns colégios mantêm isso aí. Isso é uma palhaçada, esse negócio de decorar fórmula matemática, fórmula de física. Tu sabe que a fórmula está ali, a hora que tu quer tu aplica, tu usa, tu não tem que decorar aquilo. E as coisas na minha época eram assim, muito rígidas. E como é que vai se resolver um negócio desse? Com oração. A maior glória, o que fez diferença na minha vida, foi eu conhecer que há um Deus que responde à oração. E ali, irmão, em oração, as matérias começaram a ficar fáceis, tudo começou a ficar muito simples, porque eu comecei a cumprir um mandamento, que é o do mandamento de orai sem cessar. Aí vem, vós orareis assim, ó, Pai nosso que está no céu, dando exemplo das coisas que deve conter na sua oração. Só para encerrar, se você não consegue parar para orar, acredita, a sua vida está em perigo grandiosíssimo. Você precisa aprender a parar para orar. E isso deve ser porque Deus deve estar tendo alguma misericórdia de alguém, porque a essa altura do campeonato, estarmos falando que você tem que orar, deve ter alguém aqui com risco de vida seríssimo, irmão. Não é possível. Agora, uma vez eu já contei a experiência, houve uma revelação aqui para um jovem. Você ora muito, você ora até de madrugada, você ora muito, mas Deus não te ouve. Sabe por quê? Porque você ora e não acredita que Deus está te ouvindo. Dá para entender a cabeça de um ser humano? Se não acreditava que Deus estava ouvindo, como orava tanto? Orava o dia todo, orava de madrugada, mas não acreditava que Deus estava ouvindo. Aí acabou, o jovem veio conversar comigo, pastor, é verdade. Eu oro demais, eu oro à madrugada, eu acordo 3, 4 vezes para orar, mas eu não consigo entender que Deus esteja me ouvindo. E aí, irmão, você entende que Deus está te ouvindo? Entende que Jesus é o homem de branco que passeia no meio do seu povo? Você entende isso? Põe a sua fé em ação, guarda os mandamentos, desprende a tua vida desse natural. Sabe quem será arrebatado? O arrebatamento é o seguinte, preste atenção. O arrebatamento é o desprendimento total da pessoa de tudo e qualquer coisa que pertence a esse mundo, inclusive o corpo que pertence a esse mundo,
para você ser arrebatado, ele vai ter que deixar de pertencer. Isto que é corruptível vai ser revestido do que é incorruptível. Isso aqui vai sofrer uma mudança. Tu vai deixar o sangue, tu vai deixar a carnalidade, vai ser transformado, né? Vai deixar sangue, carne, tudo. As roupas que você veste não vão ser arrebatadas, sapato, nada. A obturação do seu dente não vai entrar no céu. Os óculos que você estiver usando, a aliança, o anel, o brinco, nada disso vai subir. Tudo que for da terra vai ficar na terra. Se os teus pensamentos que não podem ser removidos, se os teus pensamentos que não podem ser removidos estiverem na terra, você fica na terra. Escutou o que eu disse? O segredo para ser arrebatado é pensar nas coisas do alto. É não valorizar as coisas da terra, é não se deixar enlaçar, enredar e enveredar por elas, como Paulo, como os que têm tudo e não têm nada. Timóteo, diga aos ricos aí da igreja, não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas. Não deixe os teus pensamentos, os teus sentimentos se grudarem nas coisas dessa terra. Olha para o teu dinheiro e cospe nele. Olha para as tuas posses e despreza elas. Se os teus pensamentos estiverem impregnados de coisa da terra, eu estou dizendo, tu não participarás do arrebatamento. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. No momento que o Júnior estava louvando agora, Deus me deu uma visão com o irmão Cícero, e eu vi você, irmão, com um par de botas brancas, e essas botas tinham asas. Em todo momento da palavra, Deus falava que vai, de fato, visitar alguns de perto para ver o que há no seu coração. Deus manda. Voltei. Alô. A paz, irmãos. Mestre, desde a oração da madrugada e hoje durante o dia, eu tenho visto um homem, ele andar num caminho, né? Esse caminho tem umas pedras no chão, como essas pedras portuguesas, mas são pedras maiores. E esse homem, ele tem a camisa da geração Jesus Cristo, e as costas desse homem eu vejo ela muito aberta, mas muito aberta. E quando eu olho à frente, nas mãos, eu vejo esse homem com um chicote, com uma lâmina muito, muito afiada, e ele mesmo vai se como se estivesse se autoflagelando. Esse homem vai se chicoteando, como se cobrasse algo dele mesmo. Eu sou com essa visão de madrugada, hoje trabalhando, ligado ali com Deus, essa visão me veio o dia inteiro. E hoje na congregação essa visão me veio de novo, eu continuo a ver essa mesma visão, eu não vejo quem é, mas é uma pessoa que se autoflagela no sentido de cobrança, foi o que eu entendi, se autocobrando e se auto-chicoteando. Amém. Bem no começo, mestre, eu via sair do Senhor alguns pães, né? Pães pequenos,
E eu entendi como pães de misericórdia. Foi assim que eu vi, que eu já tive essa visão algumas vezes na igreja, e era entregue para poucos irmãos esses pães de misericórdia. Amém. Durante o último louvor, né, o nosso Deus não é assembleano, eu vi um livro preto aqui na frente. Esse livro, ele tinha na frente, na capa, o brasão da nação brasileira. E eu vi esse livro se abrir. Esse livro era uma constituição, mestre. Eu vi esse livro se abrir aqui na frente e as folhas vinham passando. Em cada folha tinha um relógio de tempo. Ia passando aquelas folhas, e o relógio vinha em cada página desse livro, até o final dele. Amém. Eu vi algumas bocas aqui, alguns sorrisos serem retirados, mestre. E esses sorrisos, essas bocas que eu via sorrindo, eu vi elas se fecharem e o sorriso ser retirado durante um tempo. E um tempo depois, esse sorriso tornava de volta a boca. Até aqui, mestre. Amém. Sim? Gravando? Amém. Há tempo para todas as coisas, né, irmão? Algo mais? Eu via, mestre, cabeças serem desenterradas na Bahia. Eu vejo anjos cavarem naquela terra. E eles cavam, mestre, numa velocidade muito grande naquele lugar. E eu vejo, irmão, os irmãos da Bahia, e são as orações deles, mestre, que está movendo, que está fazendo com que isso se mova. Deus cobrará daquela terra, mestre. Assim diz o Deus Todo-Poderoso. Uma armadura desce nesta hora sobre uma mulher na Bahia. Grandes coisas o Senhor da geração Jesus Cristo fará naquela terra, por causa da oração dos irmãos daquele lugar. Esse é o tempo. Esse é o tempo de cobrança na Bahia, diz o Senhor. A mulher Peronice. Amém, mestre. Até aqui. Eu vi muitos caminhos, algumas estradas de terras, um sol, outras estradas eram de asfalto, muitos caminhos, mas apenas um levava até o púlpito,
apenas um caminho levava até o púlpito. E Deus vai deixar isso muito destacado, não só dentro da congregação, mas fora também. E esse caminho que me mostrava o púlpito e mostrava o Senhor. E esse caminho, em cima do Senhor, aparecia escrito Jesus. Só há um caminho que leva a Jesus. E esse caminho é o púlpito. Só há um caminho. Quem vê o Senhor vê Jesus. E esse é o único caminho para se trabalhar. E eu tenho uma palavra do Deus da geração Jesus Cristo. Deus vai expulsar aqueles que estão trabalhando de forma incoerente, de forma relapsa e não seguindo a direção. Amém. Quando o Júnior estava louvando, eu vi como se o chão caísse e virasse o universo. Se virasse para baixo ali, virasse o universo. E a geração de Jesus Cristo ficou destacada. A geração de Jesus Cristo é muito destacada em toda a criação de Deus. Essa é a palavra. Eu não consigo expressar em sentimentos, em palavras, o que eu sinto, a importância desse ministério, a importância desse lugar. Essa nossa era será inigualável, inigualável. Deus cumprirá projetos que Ele não conseguiu cumprir desde o começo da fundação do mundo. Serão cumpridos agora. E o galardão do povo que conseguir cumprir esse projeto será um galardão comparável com os grandes nomes de toda a era que Deus contou. Porém, o teu, mestre, será um galardão muito grande, muito grande. E Deus, assim diz o Senhor da geração de Jesus Cristo, Deus tem um galardão grande também para os que forem submissos aos teus comandos. Amém. Eu vi durante o culto como que se fosse 3 potes de comida. 3 potes de comida. E um deles foi virado. São 3 pessoas específicas que precisam disso para sobreviver. Porém, um foi virado. E os outros ainda não foram comidos. Amém. Amém, irmão. Algo mais? Mestre, ainda falando sobre a Bahia, eu vi a Ivete Sangalo perder uma das mãos, a Daniela Mercury perder todo o cabelo da cabeça, e eu vi o Gilberto Gil cair como morto. E quando ele caía e batia no chão, saía de dentro dele vários demônios. E ele caía como morto naquela terra. Amém, até aqui. Amém. Há tempo de plantar
tempo de colher, tempo de semear, tempo de arrancar, tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo para todo o projeto de Deus debaixo da terra. E para que esses projetos se cumpram, Deus chama os seus obreiros. Você, meu irmão, precisa entender. Deus traçou um plano, porque Ele quis traçar. E no plano que Ele quis traçar, Ele quis incluir seres humanos. E ao longo da história, Ele vem chamando vidas e vidas. E vem cumprindo projetos, e outros projetos vão sendo fracassados. Fracassados não no sentido de serem derrotados, mas no sentido de não se cumprirem no seu devido tempo. Que Deus tremendo. Que Deus tremendo. Você já reparou que existe Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio? Deuteronômio é o 5º livro. Esse Deuteronômio, alguns estudiosos chamam de o livro das recapitulações, de o livro das repetições. Escuta isso e aprende. Escuta isso e seja humilde. Escuta isso e aprende a entrar no teu quarto. Escuta isso e entende que quem fala contigo está numa posição maior do que você. Escuta isso. A voz da restauração, a dispensação da restauração é como o 5º livro. É como Deuteronômio. Deus repetiu coisas no 5º livro de Deuteronômio. Os planos que foram perdidos por não terem sido cumpridos em quase 2000 anos de história, Deus preparou toda a sua esperança na última dispensação da restauração, para fazer a recapitulação semelhante a Deuteronômio, e aquilo que não houvera sido cumprido, sua palavra não voltar vazia, seu nome não ficar envergonhado, seus projetos não ficarem frustrados. E ele pegou tudo que em 2000 anos de história não pode ser feito por muitas etapas, por causa do fracasso de muitos homens, e projetou tudo isso para a última dispensação chamada restauração. De modo que tudo que não foi cumprido será cumprido na voz da restauração. É a recapitulação de todas as dispensações. Todas as capas estão nesse ministério. Todas, inclusive dos pastores que caíram, todas. Os projetos que se perderam pela covardia, Deus trouxe para nós. Os projetos que se perderam pela falta de ânimo, pela falta de empenho, pelo mercenarismo, pelo engano, Deus trouxe para nós. Os projetos que se perderam pelo comodismo, pelo sustento da sua própria prole, todos os projetos perdidos estão na voz da restauração, porque Deus entendeu que os últimos mereceriam ser os primeiros. Para desfrutar desta unção tremenda, meu irmão, você tem que entender o que é restauração. Você precisa entender que Deus tem você. E você é o projeto de Deus para a hora final. Não abra mão disso. Não deixe isso passar da sua vida. E não adianta dizer, eis-me aqui.
Não diga eis-me aqui, porque o chamado já foi feito há muito tempo. Se apresente, se envolva na oração, se envolva no estudo, se envolva no clamor, se envolva, e tu verás quão grandes coisas Deus fará por ti, em ti e através de ti. Aleluia. Algo mais dos profetas? Alguém? Não? Mestre, quando o Senhor estava falando sobre o arrebatamento, durante a mensagem, eu vi surgir aqui no alto da congregação uma grande concha. Escoava muita água por fora da concha, e a concha começava a se abrir. E quando o irmão Rômulo proferiu a primeira profecia aqui na congregação, eu via o Senhor, meu mestre, agachado em uma praia com a rede na areia, selecionando os peixes. E surgiu do fundo do oceano essa concha que eu vi antes aqui dentro da congregação. E o Senhor não esboçou nenhum movimento para olhar essa concha. Eu percebi na visão que o Senhor sentia essa concha, pois o seu semblante foi de um sorriso, a sua face esboçou um sorriso. E essa concha, foi essa concha que adentrou a congregação. E ao findar, agora, mestre, com essas palavras, eu vi essa concha abrir por completo. E saía dessa concha uma luz tão forte, uma luz esplêndida, que cegava os olhos humanos. Não me foi permitido ver o que estava dentro dessa concha, e a visão cessou. Amém. Bem, tem algo? Tem algumas pessoas aqui que elas estão tão voltadas para as coisas dessa terra, que o espírito dessas pessoas se angustia para que a voz de Deus cesse nesse lugar. Estão presas com os cuidados desta terra. Deus manda dizer o seguinte: você não entendeu o que foi dito neste lugar, nessa noite. Não durma sem antes falar com Deus, manda dizer o Senhor. Bendito Deus, Pai glorioso, damos graças ao Senhor, porque nós estávamos perdidos e o Senhor nos achaste. Não tínhamos, ó Deus, esperança no futuro, e mais que esperança, o Senhor nos deu a própria vida no futuro. Quão grandes coisas tem feito o Senhor por nós, de modo, Deus, que ainda que a nossa estrada seja representada por uma via dolorosa, um calvário ou uma tumba, ainda assim nós sabemos, ó Deus, que o terceiro dia é o dia da glória, e nossa esperança, nossa vida, nossa alegria, esse gozo, nada pode tirar, porque nós sabemos que o Senhor vem, muito em breve, levará a sua igreja, e depois nos dará um reinado segundo a tua promessa. Bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição, pois sobre estes não tem poder a segunda morte, e reinarão com Cristo por 1000 anos.
Esta é a palavra, Deus, que perseguida, maldita, tentaram destruir, mas mesmo assim atravessou gerações e chegou até nós para nos transformar, e nesses últimos dias ainda, com esta palavra, tu encontrares verdadeiramente aqueles que fazem diferença na terra e nas tuas mãos. Glorifica o teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Deus está mandando dizer: não durma sem antes suplicar a Deus. Não durma. Tu estás correndo risco de vida. Não dorme sem antes suplicar a Deus. Você está entendendo, João Kleber? Deus está falando contigo. Não dorme esta noite sem antes suplicar a Deus. Tu não entendeste esta palavra, diz o Senhor. Tu estás correndo risco de vida, diz o Senhor. Mestre, naquele momento que o senhor falou de Deuteronômio, vinha processando dentro de mim uma visão, onde eu via vários homens fraudulentos, assassinos, sanguinários, homens ruins e mulheres ruins. Mas quando eu olhava para eles, eu via eles velho, mas bem velho. E eles passavam pela terra velhos e permaneciam velhos, e eles morriam velhos. Então eu via na visão algumas igrejas, alguns crentes que oravam para a conversão desses homens, por isso que eles morreram velhos. E Deus queria matá-los através das orações, e aquelas orações os manteve vivos sobre a face da terra. Eu perguntei a Deus o que era isso. Deus querendo levar juízo, e eles fazendo oração de misericórdia, foi o que manteve esses homens sobre a terra. Homens com 95 anos, 93 anos, 90 anos sobre a face da terra, e tiveram uma vida completamente desregrada. E a igreja que ficou para trás os manteve vivos sobre a terra. Amém, mestre, até aqui. Viu como tem poder nas suas orações? Viu como é pelas suas orações que o braço de Deus se move? Viu como Deus verdadeiramente nos constituiu reis e sacerdotes? E se Ele constitui um sacerdote, é para ouvir a intercessão desse sacerdote? Deus quis destruir um povo e não destruiu porque Moisés não deixou. E o povo que Moisés não deixou destruir foi a causa da sua perdição. Perdição que você entende, né? Aquele fato que aconteceu. Por isso, meu irmão, eu te digo, é tempo de guerra. Eu te digo, é tempo de juízo. É a última lacuna. É restauração. Eu te digo, disse-nos o Senhor, eu tenho uma contenda contra os habitantes da terra. Você tem orado por misericórdia pelo mundo? Você não faz parte do mover da restauração. É tempo de juízo. É tempo de você passar pela rua e ouvir pranto, lamento e dor, igual no Egito. Que o anjo da morte passe. Que o anjo do juízo de Deus seja lançado sobre a terra, porque tem 2000 anos de história que a humanidade cospe na cara de Jesus Cristo,
e na cara daquele que o enviou. Cospe ou não cospe? Até hoje os crentes não estão rasgando o folheto e jogando na tua cara? Te chamando de herege, de doente, de maluco? Mas é aqui que Deus está falando. É contigo que Ele fala. É a ti que Ele cura. É a ti que Ele abençoa. E você vai orar por misericórdia das igrejas? Se depender das minhas orações, Deus fará cair fogo do céu e consumir essa raça. Deus tem dito: eu tenho uma contenda. Se você é pacifista, você está fora do mover de Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor, irmão. Infelizmente, alguns insistem em ficar de fora, porque pensam que possuem nobres sentimentos, pensam até que são melhores que o próprio Deus. Quando Deus desmata, alguns estão dizendo: não, tadinho. Quando Deus desmata, meu irmão, você tem que dizer: assim seja. Nunca ouses contrariar. Agora, tente entender o que é restauração. Atente para o mover de Deus. Rasga de uma vez por todas os sentimentos que um dia você teve no Evangelho. A dispensação mudou. Não estamos mais na era da evangelização, cuja dispensação era de grande misericórdia. A dispensação mudou. Se o teu coração, o teu sentimento não mudou, você ainda permanece na dispensação passada. E quem está na dispensação passada não poderá participar do arrebatamento. O arrebatamento é exclusivo para a dispensação da restauração. Quem não está nessa dispensação, já é: mas pastor, eu estou na igreja. A igreja balela. Igreja é balela. Dispensação é se enquadrar em ações que Deus deseja para a sua vida. Isso é dispensação. Bendito Deus glorioso, santo e majestoso, glorifica o teu nome. Leva-nos, Deus. Leva-nos revestido. Que os teus projetos nas nossas vidas todos se cumpram. Nós entregamos nas tuas mãos, Deus. Nós entregamos nas tuas mãos e descansamos em ti. Descansamos nos teus braços. Porque se viver, viverei, se morrer, morrerei, mas o teu projeto, Senhor, a minha alma está entregue nas tuas mãos. Como disse o Senhor Jesus, nós dizemos também: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Deus. Se eu vou viver mais 1 hora, ou 10 dias, ou 1 ano, Deus, isso não me interessa. Me interessa que eu quero a paz, Deus. A paz e a certeza daquele que entregou a vida em tuas mãos. E não interessa o que vier pela frente, só interessa que seja, Deus, a tua vontade. Assim leva-nos, Senhor, pois nós somos os últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.